Vamos para mais um vídeo nesta tarde maravilhosa, para que podamos alcançar a palavra de Deus. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Estou admirado de que... Pronto. Agora, neste momento, lendo essa mensagem da palavra de Deus, podemos ver como é a vida do apóstolo, pregador verdadeiro, né? Aquele que viu a revelação de Deus no caminho de Damasco, né? Aquele que não carregou para si nenhuma adoração, não carregou para si nenhum ódio, né? Ele foi um homem que sempre minimizou as coisas, porque o interesse Que desde dele... o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e demorei com ele 15 dias. Mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Glória a Deus, né? Então, quer dizer, o Paulo era um cara que era cruel com aqueles que se chamava irmãos, aqueles que eram servos de Cristo. Ele, muitas vezes, ele arrumou as coisas para ir destruí-lo, aqueles que se chamava Gálatas. de Igreja de Deus. E aconteceu que ele, encontrando com Jesus no caminho de Damasco, disse que foi com Jesus no caminho de Damasco, mas já era Deus, né? A palavra diz que era Jesus, mas já encantou com o próprio Deus mesmo, porque já era ressuscitado, o resgate já tinha acontecido do Espírito, né? Ele encontrou com Deus e ouviu de Deus a revelação e pregou a palavra de Deus verdadeira, sem se preocupar com dinheiro, sem se preocupar com carro, sem se preocupar com nada disso. Isso é o que anuncia aqui, é a caminhada dele. Mas veja o que ele vai dizer na frente aí, quando chegar no versículo 8 e no versículo 9, como é, e eu explico. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação, e lhes expus Não o foi por si evangelho mesmo, que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, O que é correr em vão? Correr em vão é você não dar crédito para as palavras de Deus, fazer pouco das palavras de Deus. Dizer que tu é do sonho é mandamento de Deus, dizer que martelo de justiça é mandamento de Deus, dizer que cobrar para pregar é mandamento de Deus, dizer que dízimo na graça é mandamento de Deus, e a receber tudo isso e aplicar nos irmãos. Isso é correr em vão, isso é buscar
coisas em vão que não é necessária da parte de Deus. Ora, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus. Os falsos irmãos. Paulo é um cidadão que vivia pregando o evangelho verdadeiro de Deus. Mas havia um grupo desses irmãos que hoje está no Brasil, desses apóstolos, esperando Paulo morrer ou acontecer alguma coisa para que eles entrassem fazendo isso, pregando a lei de Moisés, buscando dízimo, buscando adoração em monte, buscando templo ainda para escravizar pessoas, para ser sacerdote de pessoas. Paulo pregava a liberdade, mas esses caras estavam preparados para pregar prisão, para pregar cajado, para que as pessoas não fossem libertas, para que as pessoas não fossem livres. Então, toda a pregação de Paulo havia esses falsos irmãos dizendo, ele uma hora ele para, uma hora ele morre, uma hora ele... sabe? Para que pudesse tirar das pessoas a verdade do evangelho pregado por Paulo e colocar as mentiras, dizer que as pessoas têm que dar dízimo mesmo, dizer que as pessoas têm que dar oferta mesmo, dizer que as pessoas têm que adorar em monte mesmo, dizer que as pessoas têm que dar carro, têm que dar moto, têm que dar dinheiro, têm que dar casa, têm que dar fazenda. Isso é a espera desses irmãos que hoje... Para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios, e quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrassemos. Então veja, foi dado um mandamento. Paulo, você vai pregar para os gentios. E vocês, que são judeus, vão pregar para a circuncisão, vão pregar para os judeus, né? Fazer com que os judeus se convertam aí, se livram, né, desses mandamentos. Então, os apóstolos é enviado para pregar para o próprio povo deles, para os judeus. Paulo é enviado para ir pregar para os gentios, pregar a graça, pregar o amor, pregar a liberdade, né? Dizer aos gentios que agora não há mais grego, não há mais servo, não há mais livre, não há mais, porque todos agora são um em Cristo Jesus. Dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, existi-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. O Pedro e Barnabé ficaram no meio entre os gentios, comendo, bebendo, curtindo, participando das obras dos gentios, porque os gentios não tinham lei, mas quando ele viu chegar e o pessoal da circuncisão, Tiago e outras, foi se retirando. Não estava com eles aí não, foi se saindo devagarzinho. O que Paulo fez? Repreendeu eles, né? E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: Se tu, sendo judeu,
Vives como os gentios e não como os judeus? Como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas como é que um pastor pode prender as pessoas dizendo: você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta, você tem que dar dinheiro, você tem que adorar de monte, você tem que fazer jejum, você tem que comer Páscoa, se a Bíblia diz que as obras da carne não agrada a Deus, né? Não agrada a Deus essas obras mais, porque essas obras eram na lei de Moisés e não resolveu o problema. Para que libertasse as pessoas, foi obrigado que fosse enviado Deus mesmo à terra, encarnasse, ganhasse o nome de Jesus, para poder salvar os espíritos das pessoas dessa condenação de pecado, dessa condenação de maldição, para que as pessoas tornassem livres através de Deus mesmo, com o nome de Jesus. Lá no livro de Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né? Veja bem, tudo isso foi regularizado na cruz. Quando Jesus morreu, estava dando liberdade, estava dando salvação, estava dando a benção, estava fazendo com que o espírito fosse resgatado para Deus de novo. E, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida... E aí? A nossa carne, o nosso corpo, é templo e morada do Espírito Santo. Não é nós dando um carro, não é nós dando uma casa, não é nós dando dinheiro, não é nós dando nada, 10% do nosso salário, porque isso aí já está regularizado, isso aí já está marcado, isso aí já está feito. Cristo fez isso na cruz. Não vivo mais eu. Eu significa todos os homens, mas Cristo vive em mim. Mim significa todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, não importa a qualidade, não importa quem ele é. O corpo de todas as pessoas do mundo, seja ele Japão, seja ele Brasil, seja ele argentino, todos os corpos estão como um só corpo. Todos os espíritos que está de Deus espiritualmente está como um só espírito. Um espírito só comanda um corpo só. É de carne, é só um corpo. É espiritual, é só um espírito. Todos nós somos salvos pela graça. Que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque, se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Se eu como Páscoa, se eu dou dízimo, se eu faço jejum, se eu sirvo ainda sacerdote, Cristo morreu em vão. Eu não estou fazendo nada, né? Eu não estou crendo que Jesus morreu, que Jesus salvou, que Jesus libertou, que Jesus deu vida. Eu necessito de um sacerdote para guiar, para que eu possa sustentar ele, para que eu tenha salvação. É isso que eles colocaram na mente das pessoas. Nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos de dar nada para a salvação.
Nós não precisamos de contribuir, não precisamos de estar em templo, nós precisamos de estar em colégio. Se o templo fosse um colégio, para que todo mundo chegasse com lápis e caderno para estudar a palavra de Deus, para que todo mundo fosse firmado na palavra de Deus, eu agradeceria e permaneceria lá, porque era o lugar aonde nós ia buscar a Deus no conhecimento, no Espírito. Não buscar Deus no monte para trazer, porque Deus habita em nós. Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Uma pergunta. Está perguntando, né? Vocês a receberam o Espírito, foi pela palavra de Deus, né? Ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que... Isso é voltar atrás, é não aceitar Jesus, é fazer de conta que Jesus morreu em vão e não importa nada, temos que viver na lei. É isso que os pastores colocam para as pessoas, mas nós somos realmente salvos pela graça, a Bíblia Sagrada diz isso. Isso foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. E aí? Como é que eu posso formar um grupo aqui? Todo mundo vai me dar dízimo. Todo mundo vai me dar oferta. Todo mundo vai na sua casa buscar para que você venha para o templo, para você fazer sacrifício, para você adorar a imante, para você fazer coisas da lei, comer Páscoa, fazer jejum. Todos esses caras que estão fazendo isso, segundo as Escrituras, estão debaixo de... Escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que Se o justo viverá da fé. Como os pastores fazem acreditar que a convivência é dando um dízimo, é dando uma oferta, é adorando de manto, é vendendo, comprando alguma coisa que eles pintam lá para receber salvação. fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que... Importante, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito daquele que for pendurado em um madeiro. E observe, as pessoas não ensinam isso nas igrejas, né? Porque lá no livro de Malaquias, no versículo 9, capítulo 3, versículo 9, diz que todo mundo ali era amaldiçoado, porque não dava o dízimo, porque não contribuíam. E cá no livro de Gálatas já houve esse resgate. No mesmo capítulo 3 também, capítulo 3, versículo 13, diferença de versículos. Lá em Malaquias o versículo é o 9. E no Gálatas é o versículo 13. É o pessoal que era amaldiçoado lá receberam benção cá. Por que receberam benção cá?
Porque Cristo morreu. Cristo se fez pecador. Cristo se fez escravo do pecado para que as pessoas fossem libertas, fossem livres do pecado. E não havesse pecado em uma pessoa humana, né? For pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo. Um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a tornar inoperante a promessa. Pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos que creem. E aí, foi encerrado tudo debaixo do pecado, para que houvesse liberdade, haver promessa de Deus, para que a promessa de Deus se cumprir, quer dizer que a gente estamos libertos. Não estamos mais esperando Jesus vir nas nuvens para dar liberdade a nós. Isso já aconteceu. Jesus já morreu e nós já estamos salvos, já estamos libertos, já estamos com Cristo. Nós já estamos com Cristo. A Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós, lá no livro de Atos, capítulo 17, no seu versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Então quer dizer que, desta maneira, como os pastores pregam, a gente necessita de um templo para habitar, para adorar, para permanecer, como se fosse aquele templo uma casa de Deus, como se Deus não habitasse nós. Nós só podemos encontrar com Deus se nós for nesse templo, uma chamada deles para adorar a Deus. Mas adoramos a Deus onde nós estiver, porque não é Cristo, não é nós, é Cristo que fez por nós. Nós somos libertos pela graça. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé... A justificação não é quando você dá um carro, não é quando você dá um dízimo, não é quando você dá uma oferta, não é quando você dá um dinheiro. A justificação é pela fé em Cristo Jesus, que já foi realizado. Naquele tempo, já foi realizado. Nada que eu possa fazer, ou com fé ou sem fé, eu vou ganhar a salvação. Tudo já foi concluído, porque Cristo viu que nenhum homem tinha fé o suficiente. Essa fé, com toda a suficiência, vem de Jesus Cristo. E ele creu e morreu na cruz por todos nós. Já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
todos nós. Não faz diferença, não faz acepção de pessoa. Ah, você é preto, ah, você é branco, ah, você é ruivo, ah, você é de outros países. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. Seja o estado, seja o país que for. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que também um só espírito em Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós não dependemos de nenhum sacerdote para mandar em nós de alguma maneira, né? Nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, porque Ele é o Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa salvação. E nele mora a nossa vida. Cristo habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 4. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos. E aí fala do tempo do nascimento de Jesus, quando ele é guiado por José e Maria. Ele é obrigado a ser como a lei de Moisés, a obedecer os mandamentos, né? Tutores, curadores, isso quer dizer que ele participou aí de todos os mandamentos da lei, como da dízimo, como da sacrificar, como diz que sacrificou ovelha, sacrificou pombo, né? Aí baseado na lei de Moisés. Mas quando ele cresce, tudo vai mudando, tudo vai transformando. E aí, quando chega no tempo da sua morte, ele agora morre para nos dar um novo mandamento, um novo conhecimento, uma nova vida, para que o corpo seja livre do pecado, seja morto, né? Para que o corpo da carne seja morto, para que a gente viva no Espírito, para que nós seja não pela nossa vontade, mas sim pela vontade dele, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso guia, que é a nossa vida, que é a nossa santificação, que nos deu vida, que nos livrou, porque não havia nenhum que pudesse se salvar por si mesmo. E aqui já agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar.